Mateus, capítulo 11, o versículo de número 12. Está escrito assim, ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Vou repetir. O reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Irmãos, o reino dos céus, o reino de Deus, é o reino da felicidade, é o reino de uma vida plena, de uma vida abençoada em todos os sentidos, em todas as áreas de nossas vidas. Mas o acesso às bênçãos provenientes desse reino nem sempre é fácil, porque o mal não quer que você se aproprie, o mal não quer que você desfrute do melhor dessa terra. O mal vai se levantar em oposição e vai lutar para manter você fora ou afastado. Ele quer que você sequer pense nas coisas que Deus tem para você e que são possíveis na tua vida. Aí é aonde você tem que se posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus e não ceder diante da pressão que o mal faz para você desistir daquilo que Deus tem para você. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar e pelo esforço se apoderam, quer dizer, pela a violência, pela força se apoderam dele. Então você quer acessar, quer desfrutar, então você precisa ser uma pessoa esforçada. Me esforçar em quê, pastor? Se esforçar para viver uma vida de acordo com a vontade perfeita de Deus para você. Se esforçar na oração, ser uma pessoa que gosta de orar, que gosta de passar tempo com Deus. Nós estamos prestes a uma vigília, aonde passaremos uma noite inteira com o nosso Deus, em louvor, em adoração. Temos que nos esforçar mais na oração, nos esforçar na meditação, no estudo, na leitura da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, nos esforçar mais em vir à igreja com simplicidade, com alegria, diante do Senhor. Deus, Ele ama quando a gente faz as coisas para Ele com alegria, com aquela disposição. Não pode ser aquela pessoa desanimada para baixo, meu irmão. O texto é muito claro. O reino dos céus é tomado por esforço. Eu gostei disso. Eu estava meditando nessa palavra hoje na minha casa, nessa versão, na Ara, o reino dos céus é tomado por esforço. Então você que quer adentrar e viver as bênçãos do reino dos céus, meu irmão, minha irmã, é pelo esforço. Você tem que se esforçar, você tem que fazer a sua parte, você tem que empregar força e com vontade. Eu não vou abrir mão, eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. O que Deus tem é sempre o melhor, o que Deus tem é sempre o mais excelente. Amém? E se você se esforçar, você vai conseguir. E ainda fala no finalzinho, e os que se esforçam se apoderam dele. A pergunta que eu faço é, você está se esforçando como homem de Deus, como mulher de Deus? Está verdadeiramente fazendo a sua parte, aquilo que lhe compete fazer, e fazendo com disposição, com alegria, cheia de entusiasmo, aquela atitude vencedora, aquela atitude de fé? Esse tipo de conduta, de comportamento, agrada ao Senhor nosso Deus. Você não tem que ficar reclamando, se queixando, contando para todo mundo quão dura está
a vida para você, quão difíceis estão as coisas na tua vida. Não, muda esse discurso e comece a agir como homem de Deus tem que agir. Comece a agir como uma mulher de Deus tem que agir. Eu não vou me curvar, eu não vou desanimar, eu não vou me entregar, eu não vou aceitar essa situação que o mal está tentando impor a mim, eu vou me levantar, eu sou de Deus, eu vou me esforçar. Essa situação vai mudar. O reino é para os valentes. O reino é para aqueles que encaram de forma destemida, que vão para cima. Eles conseguem acessar, eles conseguem viver, eles conseguem desfrutar as bênçãos do reino dos céus. Por quê? Porque se esforçam. Então você precisa se esforçar. Salmo 89, 19. Vou ser objetivo, que hoje é festa, né, pessoal? É dia de festa, dia de alegria, dia de vitória. Salmo 89, 19 diz: então, em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi, com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O que eu quero chamar a sua atenção é para essa expressão: socorri a um que é esforçado. Você e eu, nós precisamos ser esforçados, empregar toda a nossa força. Eu vou usar a minha fé e vou receber tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu vou viver o que Deus tem para mim, não vou aceitar o que o diabo, os demônios ou o mal tenta impor a mim. Eu vou me levantar, não vou ficar com discurso de vítima, não vou ficar no vitimismo, aceitando a situação, dizendo que é isso mesmo. Não, não é. Eu vou adentrar o reino, eu vou viver as bênçãos do reino. Eu sou cidadão do reino dos céus e não aceito nada menos que o melhor de Deus. Não aceito outro resultado que não seja a vitória, que não seja o melhor de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Porque se a gente não despertar, vamos aceitando, vamos nos moldando, vamos nos acostumando com a situação e não podemos nos acostumar com aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 34. Aleluia! O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Quer dizer, o autor sagrado estava falando de várias pessoas que conseguiram vencer na vida, marcar sua passagem por esse mundo, porque colocar a fé em Deus em prática, colocar a fé em Deus em ação. Amém? E realizaram grandes feitos, grandes obras. Eu queria que colocasse na arque, por favor, tá? Na arque, por gentileza. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão. Olha isso. Gideão, ele não aceitou a opressão dos midianitas. O Gideão, ele trabalhou, se esforçou muito para mudar aquela situação. E Deus foi com ele. E Deus colocou 300 guerreiros com ele para rechaçar aquele mal. E a vitória foi fácil. Por quê? Porque o Gideão esforçou-se, Deus foi com ele, e os midianitas não teve alternativa a não ser bater em retirada. Enquanto você aceitar, o mal vai se encostando. Enquanto você aceitar, o mal vai ficando.
Quando você ficar letárgico, como se estivesse dormindo, dormindo o sono da morte, o mal fica aí. Mas quando você se esforça e diz, eu não aceito, eu vou fazer algo para resolver essa situação, eu vou fazer algo para resolver esse problema, eu vou buscar a Deus, eu vou mudar, a mudança que eu quero ver no outro começa em mim. Eu estava comentando com os pastores, muitos querem mudanças, mas não querem mudar. Tem muita gente assim, que elas querem mudanças, mas elas mesmas não querem o quê? Mudar. Nós temos que mudar, irmãos, fazer as coisas diferentes. Gideão, ele não aceitou a opressão dos midianitas, ele não aceitou que os midianitas, os amalequitas, os filhos do Oriente viessem e levassem embora o seu trigo. Ele se movimentou para mudar aquela situação. E Deus gostou disso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Ah, se o Senhor é comigo, então por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram? Estou resumindo. Aí o anjo falou, vai nessa tua força e livra a Israel. Que mais direi de Gideão? Quer dizer, ele não aceitou, você também tem que aceitar. De Baraque, que venceu o poderoso Sísera, né? Que foi morto pelas mãos de uma mulher. Baraque se posicionou, Débora se posicionou e conseguiram ganhar a vitória. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. Não é ficar simplesmente na inércia, paralisado de medo, se encolhendo diante do problema. Não vou me encolher, não, sou de Deus. É pelo esforço que eu vou conseguir. É pela força que eu vou conseguir, eu vou me levantar, eu vou lutar, Deus é comigo. Maior é o que está em mim do que qualquer força do mal que se levante contra mim. Essa tem que ser a sua fé. Aí, fazendo assim, você vai agir de cabeça erguida. Você vai estar de cabeça erguida diante de toda e qualquer situação. Por quê? Você sabe que está se movimentando, está fazendo a sua parte, está agindo pela fé, está confiando em Deus. Está se mexendo, buscando a solução do problema. E quando você busca em Deus a solução do problema, você consegue resolver. A violência não é uma violência física. A força não é uma força física, necessariamente falando. Você tem que ser forte espiritualmente, andar ligado com Deus, andar conectado com Deus, porque você e Deus conseguem vencer qualquer situação que se levantar contra a vida de vocês. Amém, pessoal? Glória a Deus. De Baraque, de Sansão, lembra do Sansão? Sansão, o fortão, o homem mais forte. Sansão tinha uma força descomunal. De onde vinha a força de Sansão, gente? Deus. A força dele era o Senhor que estava com ele. E era uma coisa extraordinária. E você acha que Deus estava apenas com Sansão? Não. Escute, eu não estou falando aqui da vida moral de Sansão, em que pese, né? A Bíblia falar de algumas coisas que ele fazia que nós não devemos fazer, mas escute, enquanto Sansão viveu, os filisteus nunca conseguiram o seu intento de dominar completamente Israel. Porque quando eles pensavam em enfrentar Israel, lembrava que ali tinha um homem forte, um homem poderoso, um homem com muita força para resistir, para rechaçar aquela ameaça. E quem era esse homem? Sansão. De onde vinha a força de Sansão? Vinha de Deus. É essa força. Depois de Sansão, fala de Jefté. Diz que ele era filho de uma prostituta, tinha tudo para ser um revoltado na vida, tinha tudo para dar errado, e deu certo na vida. Sabe por quê? Porque ele, Jefté, se voltou para quem? Para Deus. Se as pessoas não te enxergam, não dão nada por você, e você se volta para Deus, irmão, você vence tudo, você vence qualquer batalha, porque nele nós somos vencedores, mais que vencedor. Deus muda qualquer situação. Deus te enxerga, Deus te vê.
E se você se unir ao Senhor, você consegue tudo nessa vida. Não há nada que você não possa fazer quando você está alinhado com quem? Com Deus. Amém? E de Davi, e de Samuel, e dos profetas, pode seguir, os quais, pela fé, eu gosto disso, hein? Venceram reinos. E se eles venceram pela fé, você e eu também venceremos, se manifestarmos esta mesma fé. A fé fez estes homens agirem do jeito que eles agiram. Eles não tiveram medo, eles enfrentaram de cabeça erguida aquela situação, colocaram Deus à frente e foram para cima. E diz para mim se não é isso que nós temos que fazer. Porque tem muita gente acomodada, tem muita gente que se amoldou, se ajustou à situação e só está administrando ela, empurrando com a barriga, e Deus está falando, resolve isso, muda isso, faz a diferença, age de maneira diferente. Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, vamos lá, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram o que, gente? Forças. Na batalha, o que eles fizeram? Se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estrangeiros. Você está na batalha, mas está se esforçando? Ou está deixando que outros se esforcem por você? Você está colocando toda a sua força? Você já viu aquele cidadão que ele dá uma de esperto e vai empurrar o carro, dá um tranco, né? no carro? O carro arriou a bateria, tem que dar um tranco para ele pegar, e aí tem um que só agita, bora, né? Mas ele só coloca a mão e não coloca força. O outro está quase estourando uma hérnia de tanto colocar força, está vermelho igual o pimentão. E o outro está lá só agitando, colocou a mão fingindo que está colocando força. Não pode ser assim. Escute o que o texto fala, na batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estrangeiros. Você está na batalha, mas está se esforçando? Está colocando toda a sua força? Ou você só está fingindo que está colocando força? Coloca, irmão, toda a sua força. Deus, o Senhor é a força da minha vida. Deus, o Senhor é comigo. Esse mal não vai prevalecer contra mim. Eu não vou aceitar essa afronta, essa humilhação, essa vergonha. Eu não vou aceitar essa situação na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento, na minha vida financeira, viver na miséria. Não! Eu vou levantar a minha voz com autoridade, poder, unção. Vou colocar toda a minha força, a minha fé em ação, e eu vou ganhar essa vitória. Essa situação vai mudar. Eu não vou me entregar, eu não vou me intimidar, eu não vou encolher, esconder diante do inimigo. Eu vou para cima, eu vou fazer a diferença, irmãos. É isto o que nós precisamos fazer agora. Se ficar inerte, paralisado diante da situação, se não agir, se não fizer nada, nada muda. Você quer mudança, mas não quer mudar. E se você não mudar a sua mentalidade, a sua postura, a sua forma de agir, de reagir, nada vai acontecer. Está aceitando, enquanto você estiver aceitando, o mal está por ali. O mal está se encostando. Agora, se você resolver não aceitar, não vou aceitar mais isso, não. Chega, dá um basta essa situação. Chega de afronta, chega de insulto, chega de humilhação, chega de passar vergonha, chega de não ter o que comer em casa, chega de ver a minha família destruída, meu casamento indo de mal a pior.
Não, não vou aceitar isso não. E você se levanta e luta e se esforça na batalha. E Deus é com aquele que é esforçado. Você ora, você jejua, você vem à igreja, você faz uma corrente de fé, entra no propósito de fé, você une a sua fé com a fé do homem de Deus, com o pastor, e juntos na fé ali, ligando aqui na terra, e o que ligarmos aqui na terra estará ligado no céu. Se dois de vós concordarem aqui na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito pelo Pai que está nos céus. E você está se esforçando na batalha, está fazendo a sua parte. Ô meu irmão, é pelo esforço que você vai se apoderar, é pelo esforço que você vai adentrar e você vai viver milagres, vai viver aquilo que Deus quer que você viva. Agora, o diabo não quer. O mal vai se opor. E se você é uma pessoa fraca, que o mal faz um barulho e você se esconde, já era. Ele vai conseguir sempre manter o controle sobre a sua vida. Você fala, chega, e decide mudar e fazer as coisas diferentes, você vai ver a mão de Deus operar em seu favor no nome de Jesus. Amém? Se esforçar na batalha. Tem mais uma outra situação aqui bacana que eu preciso falar com vocês. Esdras 7, o versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Preste atenção nessa expressão. Esdras, ele era da linhagem sacerdotal. Esdras, ele era um escriba, um copista da lei. Esdras dedicou o seu coração, ele se esforçou de todo o seu coração. Diz o texto, ele tinha preparado o seu coração para buscar o que? A lei do Senhor. Você realmente está preparando o seu coração, se esforçando de todo o seu coração para buscar a lei do Senhor, para ter o conhecimento da vontade perfeita de Deus para a sua vida, conhecer o que Deus quer de você? Está se esforçando nisso? Está lendo a sua Bíblia? Porque a maioria das pessoas hoje em dia sequer carregam a Bíblia. A maioria das pessoas hoje em dia alegam que não tem tempo para ler a Bíblia, que a vida está muito corrida. E se você não tem tempo para buscar a Deus, você está perdendo tempo da sua vida, irmão. Você tem que preparar o seu coração, se esforçar, se dedicar. Senhor Deus, eu vou ser uma pessoa disciplinada, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou fazer boas leituras, eu vou orar mais, consagrar mais, vir mais à igreja, eu vou estar sempre presente em atividade na tua obra, na tua casa, me ocupando com as coisas do Senhor. E aí você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Prepare o teu coração e busca o que é a lei do Senhor. Mas só o conhecimento? Não, a letra mata, é o Espírito que vivifica, é a revelação. Esdras, ele queria conhecer, e conhecia muito, mas ele queria também cumprir, ele se comprometeu com a palavra, com a lei. Tinha que cumprir a lei do Senhor. E não só cumprir, mas ensiná-la. Ensinar para outras pessoas, ensinar vivendo, ensinar pelo bom exemplo. Vocês estão entendendo, se ou não? Você é mais eloquente quando a pessoa ela olha e fala, não, fulano, ele vive o que ele ensina, ele vive o que ele prega. Porque tem gente que prega muito bem, tem um conhecimento da lei do Senhor muito grande, conhece a lei por dentro e por fora, mas não vive, não pratica nada daquilo que sabe. E aí quer ensinar a outros, quer impor a outros que vivam aquilo que eles mesmos não estão dispostos a viverem. E as palavras mais duras de Jesus foi para essa turma aí, irmão.
e ficava impondo um fardo, um jugo pesado, e eles mesmos não queriam colocar o dedo midinho, irmão. A palavra mais dura de Jesus foi para essa turma e nós temos que tomar cuidado. Temos que preparar o coração para buscar a lei do Senhor, preparar o coração para cumprir com a lei do Senhor, preparar o coração para ensinar a lei do Senhor, para falar da lei de Deus, da palavra de Deus, mas tendo experiência com ela, não só um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático. Você confiaria a sua vida e a vida da sua família a um motorista que só fez a aula teórica, nunca dirigiu um veículo? Você entregaria o carro na autoestrada para uma pessoa dessa? Não, você não seria inconsequente desse jeito. Ela tem a teoria, mas tem que ter a prática. A prática leva à perfeição, a prática leva à perfeição. Vai praticando, daqui a pouco está dominando tudo. E as pessoas vão vendo que você é alguém que não só ensina a palavra, mas você é alguém que vive a palavra, se esforça, está colocando força para viver aquilo que aprendeu da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Então preparar o coração para buscar a lei do Senhor. Preparar o coração para cumprir com a lei do Senhor. Preparar o coração para ensinar e ensinar pelo exemplo a lei do Senhor. Tem que ter esse nível de comprometimento. Amém, pessoal? E para isso temos que nos esforçar. Tem mais um versículo poderoso. Colossenses 3:23, no telão, por favor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Para quem que você está fazendo? Você deveria fazer como ao Senhor. Não é para homens. Você está fazendo para Deus. E quando você faz para Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, faça de todo o teu coração. Faça de todo o teu coração como ao Senhor. O homem não vê, o homem é limitado, o homem tem as suas manhas. Mas Deus vê tudo, irmão. Deus conhece todas as coisas. Deus pesa os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Deus olha para a motivação. É por isso que você, eu, nós temos que fazer de todo o coração. E não é uma coisa assim, outra não. Paulo falou, e tudo quanto fizerdes, tudo. Na igreja ou fora dela. Fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Vamos nos esforçar. Olha o 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Quem vai te recompensar é o próprio Senhor. É o próprio Deus a quem você está servindo de todo o seu coração. O galardão, o prêmio, a recompensa vem dele. Mas aí você faz para impressionar a homens, para chamar a atenção de homens, para agradar a homens. Está errado. Você tem que fazer como ao Senhor. E fazendo de todo o seu coração como ao Senhor, prestando um serviço ao Senhor, naturalmente os homens vão se agradar de você, mas o objetivo, princípio, é agradar ao Senhor, é fazer a vontade do Senhor. É Ele quem vai te enxergar, é Ele quem vai te retribuir, é Ele quem vai te abençoar, é Ele quem vai te recompensar no seu esforço, naquilo que você está fazendo. Amém? Então não faça querendo aplausos, holofotes, querendo reconhecimento, querendo que o homem te enxergue. Não, faz para Deus, irmão.
Faz para Jesus, faz para Deus, faz de todo o teu coração. Deus é o Senhor que eu sirvo, é com o Senhor que eu tenho uma aliança. O Senhor é o meu Deus, é o meu Pai, o Senhor sabe tudo de mim. Faz para Deus a coisa. E querendo impressionar pessoas, pare com isso. Querendo aplauso de pessoas, querendo elogio de pessoas, tendo essa carência, pare com isso. Faz para Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Aí ele fala, sabendo que receberemos do Senhor o galardão da herança. Por quê? Porque a Cristo, o Senhor, servis, é a Ele. É a Ele. É por isso que nós não temos que fazer desleixadamente, relaxadamente, irmãos. Fazer por fazer, fazer só na aparência, fazer só quando o homem está olhando. Para com isso. Faz como ao Senhor, Ele vê, Ele enxerga, Ele pesa os motivos, Ele sabe das intenções, Ele sabe do seu amor, da sua paixão para com Ele. Ele conhece tudo a seu respeito e Ele vai te abençoando, vai te abrindo o caminho, vai te abrindo as portas e as coisas vão acontecendo na tua vida. Amém? E para finalizar, Salmo 90, 17. Eu vou ler na ARC e depois eu vou ler na NVT. Olha como é que está na ARC. E seja sobre nós a graça, a bondade, a bênção do Senhor, nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Salmista, pedindo para Deus confirmar sobre eles a obra das suas mãos, o empreendimento que eles estavam fazendo. Perceba que eles estavam apresentando alguma coisa, eles estavam fazendo alguma coisa. Deus nos faz ser bem-sucedidos, nos faz prósperos naquilo que estamos empreendendo, fazendo, colocando as mãos. Confirma a obra confirma a obra das nossas mãos. Agora vamos lá para a NVT, uma tradução da Bíblia. NVT, por favor. Seja sobre nós a bondade do Senhor. Irmão, a bondade do Senhor, a graça do Senhor, a bênção do Senhor, o favor do Senhor não pode nos faltar. A bondade dele tem que estar sobre nós todos os dias das nossas vidas. Amém? E o salmista diz assim: faze prosperar nossos o quê? Esforços. Faze prosperar nossos esforços. Você está se esforçando, está agindo pela fé, está fazendo a parte que lhe cabe, está fazendo a sua parte. Se você fizer a sua parte, Deus não vai deixar de fazer a parte dele. Ele vai abençoar a obra, ele vai abençoar o trabalho das suas mãos, o seu esforço, a força que você está colocando e prendendo. Você quer muito conseguir. E você luta e se esforça na batalha. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Tem que se esforçar, irmão. O problema de alguns é que estão vivendo a vida com Deus de qualquer jeito. E estão fazendo relaxadamente ou desleixadamente. E isso não vai trazer bênção para a sua vida. Deus gosta de pessoas dedicadas, pessoas esforçadas, pessoas trabalhadoras, guerreiras, que não se entregam, que não baixam a cabeça, que fazem a diferença. O que você entrega na mão delas, elas se esforçam e Deus as abençoa, e Deus faz prosperar os esforços dela. E é para frente que se anda sempre. Olha o caso de José. E vendo o seu senhor
que o Senhor abençoava tudo quanto ele fazia. Tudo que José empreendia, administrava, colocava as mãos, prosperava, dava certo. Alguém enxergou isso. Esse garoto é diferente, esse jovem é diferente. Esse servo, esse escravo é diferente dos demais. O que ele toca, o que ele coloca a mão, prospera, dá certo. Ô, irmão, vai ter sempre alguém que vai ver. Os resultados vão falar por você. Amém? Não é que você quer impressionar ninguém. Você não faz para impressionar homens, mas você está operando, está trabalhando debaixo da bênção de Deus. E ninguém pode amaldiçoar a quem Deus está abençoando. Deus está te abençoando, acabou. Deus olhou para você, só vou te abençoar. Ô Senhor, eu sou amigo de Deus, tem que ser o amigo de Deus, alcançar esse favor, essa bondade todos os dias das nossas vidas, no nome de Jesus. Volta lá aonde eu comecei para me terminar. É Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 11:12 na Ara. Mateus 11:12 na Ara, diz assim, ó. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Guarda essa expressão. O reino dos céus é tomado por esforço. Então, se você quer tomar, ou se apropriar, ou se apossar do reino dos céus, receber deste reino, viver as bênçãos deste reino, você precisa se esforçar, né? Tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Se esforça, irmão. Se esforça. Pastor, mas eu já faço um pouquinho mais. Pastor, mas olha, eu tô agindo de acordo com a palavra, mas se esforça um pouquinho mais. Tenha disposição, vai lá, ore um pouco mais. Leia um pouco mais a Bíblia. Venha mais à igreja. Tem gente que está vindo só os domingos na igreja. Está errado. Como é que vai crescer? Está se alimentando uma vez por semana. Tem gente que só vem na Santa Ceia, se alimentando uma vez por mês. Como é que vai crescer? Como é que vai desenvolver espiritualmente? Não vai. Daqui a pouco é mais um desviado. É mais um que está fora da igreja. Por quê? Porque não está se esforçando, não está fazendo o que Deus quer que ela faça. A Bíblia fala, não deixando de congregar-nos, de nos reunir, as reuniões de louvor, de adoração, de estudo bíblico, da pregação. Essas reuniões edificam as nossas vidas. E aí a pessoa precisa acordar e vir. Uma vigília, tem que estar na igreja. Uma reunião de família na quarta-feira, tem que estar na igreja. Uma sexta-feira de grande combate espiritual, lutando, expulsando o diabo, os demônios, mandando o mal embora, libertando os oprimidos. Você está na guerra, se esforçando na batalha. No domingo de você receber a força, a energia de Deus, ser cheio do Espírito Santo, ter aquele encontro, aquele reencontro com Deus, você está na igreja. Nós comentávamos, os pastores, que antigamente as coisas eram bem simples na igreja e a gente se entregava de uma maneira extraordinária, íamos às lágrimas, nos dedicando a Deus, pedindo a Ele que nos desse a graça de sermos usados por Ele. E não tinha muita coisa, não era nada sofisticado não, gente. Às vezes era uma caixinha de som com um violão, um microfone com fio. Os irmãos até brincaram, o pastor dava até choque quando você encostava nos lábios, assim, tomava um choque, mas as pessoas, elas iam à presença de Deus, elas se quebrantavam, elas vinham com fome, com sede, se esforçavam, não tinha tempo ruim, estava chovendo, vinha, não tinha transporte público, dava um jeito e vinha. Mas hoje em dia as pessoas estão dando muitas desculpas. Parece que tudo é motivo para elas não virem à igreja. Ah, depois eu vou. Domingo eu vou. Domingo já está bom. Não está bom. Você tem que vir
pelo menos na agenda oficial, segunda, quarta, sexta e domingo, você marca presença. Pastor, mas eu trabalho, eu estudo, a vida é corrida, eu entendo. Mas pelo menos 2 vezes na semana, quarta-feira da família, domingo do Espírito Santo, você se esforçar para estar na casa de Deus. Que não pode é você relaxar na sua vida com Deus. Amém? É pela força, meu amigo. É pelo esforço. Se você não se esforçar, você não chega a lugar nenhum. Amém? Quem é que entendeu? Levante a mão. Tem um pastor que ele gastou quantas canetas, pastor? Escrevendo peça, se preparando para a ordem, para a prova da ordem. Foram quantas? 2 caixas de 2 canetas e meia, né? Estava se preparando para fazer a prova da ordem e tinha que treinar peça, escrever peça, copiar peças, porque a segunda fase é uma peça que ele tem que apresentar. E gastou 2 canetas e meia, fez calo nos dedos, né? Mas conseguiu a aprovação. Foi esforço? Foi. Tem que se esforçar. Aí a pessoa ela quer conseguir as coisas e não se esforça. Quer a aprovação na prova da ordem lá dos advogados, mas não estuda. Como é que vai passar? Tem que pagar o preço, tem que se esforçar. Quer prosperar, mas não quer trabalhar, não pede a Deus uma direção. Deus me abre uma porta, me mostra o que fazer. E aí Deus mostra, você vai lá e faz. Tem que agir pela fé. Se você aprender a fazer isso, você vai ser muito abençoado, irmão. Porque verdadeiramente Deus é com aquele que é esforçado, com aquela que é esforçada. Talvez você não seja tão talentoso assim, mas se você já foi esforçado, Deus vai olhar para você, vai gostar de você. Você, tudo o que faz, faz de todo o coração. Em tudo o que faz, você dá tudo de si. Você se esforça, vai às vezes à exaustão, quase ao esgotamento, mas está ali e Deus vendo você colocando vida naquilo que você faz. Ele se agrada, Ele te abençoa, porque você é alguém que está agindo segundo a sua fé, segundo as suas convicções. Deus fala, você obedece. Aí pronto, irmãos, com Deus à frente já deu tudo certo. Quem é que entendeu a palavra? Levante a mão. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus.